Minha alma é feliz quando estou criando. Essa é a frase do campo no título do LinkedIn da nossa convidada de hoje. Você quer conhecê-la? Continue aqui com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal sobre carreira, mercado de trabalho, propósito, empreendedorismo e muito mais. Eu sou a Bruna Garcia. E eu sou a Lê Falsarella. Estamos com uma convidada especial, a Lorena Coimbra. Lorena, pode se apresentar para o pessoal. Olá, eu sou Lorena. Sou engenheira de alimentos, estou terminando um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, focado em tecnologias emergentes. Sou empreendedora, tenho uma consultoria de engenharia de alimentos e, para variar, tenho minha segunda empresa, que é uma startup no ramo de food tech. Food tech. Eu vou ter que depois pedir seu apoio, Lorena, para você me explicar o que é isso. Estou muito curiosa e quero já começar esse episódio agradecendo muito sua presença. Esse episódio é mais do que especial, porque além de uma convidada, a gente está inaugurando uma nova série aqui no podcast, que é Foca com Elas. Serão alguns episódios especiais com mulheres que são empreendedoras, que têm uma história para contar e para influenciar. Então a gente quer muito agradecer a sua presença, Lorena, por ser a primeira convidada dessa série. A gente considera que é muito importante dar voz para nós, mulheres, e a gente agradece demais o seu tempo, porque olha, uma coisa que uma empreendedora de startup não tem é tempo. E aí eu vou puxar a pergunta que eu fiz inicialmente, que é o que é uma food tech? Porque eu estou entrando nesse mundo de startup, estou fazendo uma pós, mas eu sou super perdida e talvez para algumas pessoas realmente food tech seja algo novo. Você conseguiria começar explicando um pouquinho para a gente o que é isso e a gente começar a te conhecer um pouquinho? Claro! Food techs são empresas que trabalham com tecnologia, tanto a parte de tecnologia digital quanto tecnologia de alimentos, né? Tecnologia para processar alimentos. Então, o exemplo de food techs, nós temos hoje o iFood, né? O Rappi, e temos algumas empresas que criam insumos, criam produtos de uma matéria-prima básica, né? Bruta. Então, por exemplo, tem algumas empresas de alimentos que criam uma tecnologia para processar um alimento, ou uma tecnologia que é pouco usada, ou uma nova tecnologia para aquele objetivo. Então, essas empresas são chamadas de food techs. A empresa que eu tenho, ela vai ser no ramo da agricultura, manipulação de alimentos, que ela se chama Horti, ela vai integrar o campo com os bares e restaurantes. Vai ser um aplicativo que o pequeno produtor vai colocar lá o que ele vende, o restaurante vai comprar, via uma compra coletiva, onde quanto mais se compra, mais desconto tem. Então, a gente está numa fase de pilotar, a gente está começando a entrar numa aceleração para agilizar o processo da startup. Então, tem 9 meses, na verdade. Nossa, está naquela fase de fazer o projeto, de sentir, fazer teste. Daqui a pouco tem alguma coisa boa no ar. E que necessário, né, essa integração, porque não sou especialista em nada de alimentos, a minha especialidade é somente comer o alimento já pronto, mas eu fico imaginando, porque para quem produz, quem faz alimento e tal, é muito legal ter essa conexão, porque realmente tem um gap, né, entre o produtor e quem está fazendo ali o alimento. E aí, justamente, o aplicativo ele vem ajudar nesse intermédio, pelo que eu entendi. Sim, sim. Esse aplicativo, na realidade, a ideia surgiu dentro de um hackathon da USP, que foi o Sankathon do ano passado. A gente foi em terceiro lugar. Os meus sócios são pessoas que eu nunca vi na vida. Somos 6 pessoas e nós nos unimos e montamos a ideia. Então, nós vimos que tem um grande... loucura! Que loucura. Caramba, isso em que 2 legal. semanas, tá? E a gente viu que tem uma necessidade absurda, não só pela pandemia, o hackathon ele foi focado em soluções para a crise que a gente estava passando, a gente ainda está passando por essa crise, mas a gente viu que é um caminho sem volta, né? A gente sabe que as grandes tendências são consumo de pequenos produtores, consumos locais, criar uma identidade com o alimento, uma rastreabilidade melhor, né, dela.
dela. E esse aplicativo ele vai conseguir fazer isso, né? Vai ajudar muito na questão da integração do campo com a mesa. A pessoa vai conseguir saber o que ela está consumindo, vai diminuir muito a perda, porque as grandes perdas que a gente tem em alimentos é na parte logística do campo aonde o produto vai ser processado ou manipulado. E também vai ajudar muito no ganho para o produtor, porque ele vende muito baixo o produto dele, ele tem pouca lucratividade. Então, a gente entende que é uma solução maravilhosa para todos os lados, sabe? Não, eu achei maravilhoso, necessário, né? Aquilo que a gente fala, toda startup ela tem que se apaixonar por um problema para poder criar uma solução. E eu vejo quanto você é engajada e quanto você é preocupada com essa perda de alimentos. Isso é muito importante porque realmente a gente perde muito alimento. E aí, agora que as pessoas já te conhecem um pouco, a gente conhece um pouquinho do seu trabalho, eu queria olhar um pouquinho mais para trás, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, e startup é empreender, a gente vê que muitas meninas elas não se sentem incentivadas a empreender, tem muito medo. Então eu queria que você dividisse um pouco como que tem sido essa experiência, como que você chegou até empreender, se você já trabalhou de repente como funcionária e agora tem a sua empresa, o que você sentiu de diferença? Eu queria te ouvir nesse sentido, até para a gente, de repente, quem sabe, né, não inspirar alguma pessoa aí que está nos ouvindo a também empreender. Como que foi essa experiência para você? É uma experiência muito enriquecedora, mas fica muito comum, né? Mas porque eu aprendo a cada dia, né? Nós não somos educados a empreender, né? A gente não tem esse ensino na nossa educação básica. Então, isso vem muito do perfil. Meu perfil sempre foi assim. Eu sempre fiz muita coisa, sabe? Eu sou atriz, eu tenho um DRT, eu fiz teatro por 15 anos. Ao mesmo tempo, eu fazia uma faculdade de engenharia em uma outra cidade. Eu tenho um ensino técnico de alimentos que eu também fazia em uma outra cidade, junto com o curso de inglês. Então, eu sempre tive multitarefas. E todo mundo sempre falou, Lorena, seja uma coisa só, faça uma coisa só. Só que nunca foi minha natureza fazer uma coisa só. E quando eu ainda estava na faculdade, eu comentei isso ontem, que eu fiz um processo de mentoria, um outro caminho que estou me aventurando, né, agora, compartilhar os conhecimentos. Eu falei isso com a pessoa que eu estou fazendo a mentoria, que eu na faculdade falei, eu quero ter uma consultoria. E meu pai falava assim, Lorena, calma, espera, você precisa ter conhecimento, você precisa ter networking, porque para entrar no ramo de consultoria, você precisa ter conhecimento e conhecer pessoas. Tudo bem, passou. Aí eu fui para o mercado formal, trabalhei em grandes corporações, multinacionais, depois trabalhei numa empresa familiar, e teve uma vez que quando eu estava saindo de uma empresa, eu virei para uma amiga minha, vamos abrir uma consultoria? Ela virou para mim, não sei, não é o momento, tudo mais. Passou. Meu primeiro empreendimento não foi uma consultoria, a primeira vez que eu empreendi foi em 2016, e era uma empresa de produtos, produto natural, saudável na realidade, para pessoas que tinham alergia. Eu fazia brigadeiros de pote com biomassa de banana verde, colágeno, zero lactose, sem adição de açúcar. E eram gostosos. Eu falo assim, as pessoas sempre olhavam assim com a minha cara, nossa, isso é bom, era maravilhoso. Olha, eu vou falar para você que eu vou ter que fazer uma pausa e te cortar, porque eu não sei se você sabe, mas sou ex-bariátrica, então uma coisa... Ex-bariátrica não, sou bariátrica, então sou ex-gordinha, e uma coisa que eu gosto é de comer. Então, por favor, depois você me envia esse brigadeiro para eu fazer uma análise de fato, para ver se é bom, porque brigadeiro com biomassa de banana e colágeno, é isso? Isso, e tinham sabores tipo brigadeiro de paçoca, brigadeiro de churros, beijinho de coco com pimenta biquinho, inventava sabores. Olha, e foi a primeira vez. Temos 2 pontos então também. O primeiro é o teatro na sua vida, que eu também amo teatro, também fiz teatro. Muito bacana saber que você é atriz também. E que é zero lactose esse brigadeiro, pode mandar, eu sou intolerante à lactose, então ia gostar muito de provar. Eu vou mandar receita para vocês, porque eu não produzo mais, mas eu mando para vocês, é super fácil de fazer. E foi a primeira vez que eu criei um produto, criei uma empresa, batendo cabeça, não tinha conhecimento, tinha todo o conhecimento técnico, mas não tinha o conhecimento necessário para gerir um negócio. Em 2017, eu peço demissão do meu emprego, uma coisa que eu não oriento as pessoas a fazerem, porque eu não tinha nada, só tinha a paixão e o acreditar que eu poderia seguir nesse caminho. E começo a minha empreitada. Foi muito difícil porque
porque eu não tinha o principal, que era o tino para venda, a venda para pessoas jurídicas, lojas, né, lojistas. É muito difícil você, às vezes, tratar quando você não conhece os caminhos e não conhece as pessoas. Então, a gente sofreu muito. Eu tinha um sócio na época, um grande amigo meu, Bruno, e eu vi que eu precisava ter esse conhecimento. Então, em 2017, eu me inscrevo para uma aceleração, foi a primeira aceleração que eu tive, que foi da Shell Iniciativa Jovem. Em 2018, eu passo com esse empreendimento ainda e tenho todo o conhecimento de modelagem de negócio, planejamento estratégico, planejamento financeiro, enfim. É um programa super legal. Me abriu os olhos para um monte de coisa. Hoje, que eu sei de negócios, foi toda a base feita nessa aceleração. E em 2018, eu começo a fazer consultorias junto com a COC, porque a COC não se pagava. Eu injetava dinheiro na COC, continuava no vermelho, e eu comecei a fazer consultorias porque eu comecei a conhecer outros empreendedores da área e fui indo. E aí, em 2018, eu tive que tomar uma decisão, porque a COC estava me impedindo de seguir com as consultorias e ela não estava conseguindo virar. Então, eu encerro as atividades em 2018 e sozinha abro em 2019 a Foodtech. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque desde o início eu queria ter uma consultoria, né? Em 2019, depois de 3 anos empreendendo, eu abro a consultoria. Então, foi um processo que foi construído. Não me arrependo da COC ter existido, porque a COC existiu, me fez ser a Lorena que é hoje, para ter a Foodtech, para ter a Horti, para conseguir pensar outros negócios, pela vivência que eu tive, né? Então, eu digo que empreendedorismo é vivência, empreendedorismo é dia a dia, porque até hoje em dia existem alguns cursos, né, algumas especializações na área, mas é completamente diferente de vivenciar. Então, é um dia após o outro, uma experiência após a outra, muito mais muito mais fracassos do que vitórias, mas quando vem a recompensa é muito boa. O que eu acho bacana é que geralmente quando a gente escuta alguém que é empreendedor, ele sempre fala da característica de ser curioso, né? De todas as pessoas que falam que são empreendedores, eles têm essa característica de serem curiosos, de procurarem não só ali na área deles, mas buscarem conhecimentos além. Então, eu queria até te perguntar se você acha que essa é uma característica forte para quem quer empreender, tem que ter essa característica, e quais são os hábitos, assim, que geralmente são os hábitos necessários para que a gente consiga alcançar esse nosso objetivo, que é empreender. É uma das habilidades, eu acredito, sim, junto com a persistência, né? E a coragem mesmo de ser cara de pau, sabe? A gente não pode se acostumar com o não, porque o não a gente já tem, e a gente tem que ir atrás do que a gente acredita e do sim. Então, curiosidade ser multi, né? Hoje em dia eu vejo que alguns perfis, algumas pessoas já se dizem generalistas. Isso era muito longe, muito distante, se a gente pensa 5 anos atrás, quando as empresas buscavam especialistas, né? Então, eu acho que essa questão do generalista, da pessoa que consegue reunir vários conhecimentos e aplicar ela, direcionar, veio muito em cima do perfil empreendedor. Hoje as empresas buscam por intraempreendedores, eles não querem pessoas apenas técnicas, eles querem pessoas que consigam se comunicar, consigam se colocar, consigam vender para outros setores. Então, o multi se tornou importante. E isso, para mim, é fabuloso, porque eu sempre fui, e isso abre janelas para a gente experimentar, né? Antes a gente não podia experimentar nada, a não ser que você fizesse uma especialização, um curso, e aí depois executasse isso na sua tarefa. Hoje não, hoje você abre um curso online, ou você busca na internet, você conversa com pessoas, e isso já te mune de ferramentas para executar ações. Então, eu acho isso maravilhoso, e uma coisa que eu acho super importante para fomentar isso e fazer com que cresça é estar ligado às pessoas. Um empreendedor que não está ligado a outras pessoas e não entende que é a rede que o impulsiona, para mim está fadado ao fracasso, né? Você não consegue fazer nada hoje nesse mundo que a gente vive que não dependa de um outro profissional, de uma outra pessoa. Então, entender, conhecer, respeitar,
conectar, estar próximo, eu acho super importante para esse conhecimento e para o aumento dessa habilidade. Eu acho muito, muito importante a sua fala, Lorena, e eu fico assim, ouvindo aqui e refletindo, porque muitas pessoas nos perguntam, né, Bru? A gente tem o nosso trabalho, e como a nossa consultoria tem a ver com os nossos empregos, ainda faz super sentido ter um emprego. E até tive uma discussão algumas semanas atrás com um professor, porque ele falou assim, a partir do momento que você encontra o seu propósito, você não consegue trabalhar para outras pessoas. Eu acredito que dá para você entender que o emprego é um meio de você conseguir aplicar o seu propósito, mas também não dá mais conta de você ter aquele emprego CLT que você não tem voz ativa, que você não dá sua opinião, que você não analisa o risco, sabe? Eu não conseguiria mais trabalhar nesse tipo de emprego. Hoje tem um emprego que eu consigo oferecer ideias, que é muito um mindset de startup. Mas eu queria te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com a sua história, tudo a ver com o que você passou, porque eu me vejo nesse papel que se eu for empreender, eu, Alessandra, né? Agora o CLT não faz mais sentido, acho que é o momento. Eu refletiria bastante, faria um planejamento e tudo mais, mas eu percebo que algumas skills que você fala de ser múltiplo, de o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. A gente, por ser mulher, eu sinto que a mulher tem um certo medo. Você sente isso também quando a gente fala de questões de gênero? Ou você acha que não, que a mulherada ela se sente mais segura? E se você acha que, dependendo da sua resposta, o que a gente poderia ajudar, entendeu, para essas mulheres que querem empreender? Eu estou muito ligada ao ramo de alimentos, né, Ale? Então, assim, a maioria dos... Quando a gente fala de pequenos empreendimentos, a gente fala de mulheres. Quando a gente começa a falar de médio, com grande porte, a gente já fala de um público masculino. Isso está muito ligado à coragem, né? O homem, ao meu ver, ele é direcionado e educado desde novo para ser corajoso, tomar as rédeas da situação dele e seguir. Hoje, mesmo com a educação que a gente vê que está mudando em relação às mulheres, a gente ainda tem aquela educação voltada para a mulher ser uma menina, ter cuidado da casa, ter que ter os filhos. Então, a gente sempre, quando vai pensar em passos maiores ou algo que vai nos tirar da zona de conforto, a gente sempre põe na balança esses nossos anseios que foram colocados na gente. Poxa, eu vou ter uma família, né? Eu quero ter um filho, ou já tenho marido. Será que eu posso tomar essa decisão? Será que isso não vai influenciá-lo de alguma forma? Eu digo mesmo por mim. Eu não sou casada nem tenho filhos. Quando eu fui pedir demissão, eu reuni os meus pais, conversei com eles, falei assim, vou pedir demissão, eu tenho 28 anos e quero empreender agora porque eu não tenho filho, porque se eu tiver, eu não sei se eu tomaria essa decisão. Então, mesmo eu não tendo nada que me amarrasse, eu fui muito cuidadosa, conversei com eles, porque se algo apertasse, né, eles estavam cientes, e justifiquei o porquê eu estava tomando aquela decisão. Eu duvido se um homem iria justificar para alguém tomar uma decisão dessa. Então, está muito pautado em cima da nossa educação. E quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente tem uma briga diária em relação a isso. Uma briga diária por... Será que eu estou sendo muito impetuosa? Será que eu estou sendo muito grossa? Será que eu estou sendo muito determinada? Porque isso são descrições que não cabem a uma mulher, né? Ainda nos dias de hoje. Porque senão a mulher... Eu vou falar um comentário, assim, que eu tenho que completar, porque eu não quero perder o seu gancho. E eu compartilho, não sei se a Bruna também se sente assim, porque assim, se você é muito direta, você tá de mau humor. Se você fala de um jeito mais pragmático, tá na TPM. Não, gente, a gente tem que desconstruir essa ideia que a mulher ela só é meiga, delicada, recatada do lar, né? Não. E eu percebo que se um homem faz exatamente a mesma coisa de que uma mulher, sei lá, é pragmático, é mais objetivo, ninguém vai falar que ele tá de mau humor. Não, vai falar que ele é estratégico. Exatamente. E para mim isso é uma loucura, né? É uma loucura, por exemplo, só eu ser uma pessoa de inspiração na área de alimentos de empreendedorismo, uma mulher. Nossa, só forma mulher na área de engenharia de alimentos, só, sabe? As turmas de engenharia de alimentos têm 2 homens. E quando você vai nos cargos de gestão ou homens que estão empreendendo, são todos
são todos homens, né? E aí você vê a mulher, quando vai empreender, muito se vendo apenas como consultora. Aí ela já se põe para baixo, ela não se coloca como empresária, empreendedora, dona de uma empresa, dona de uma marca. Não, ela é uma consultora. Ela é a parte técnica, somente. Ela só consegue se vender assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se desconstruir diariamente. Então, por isso que é importante esse nosso papo, essa nossa conversa, porque nós somos bombardeadas por isso a todo momento e a gente precisa se bombardear de coisas que nos tirem desse lugar. Né? Não, é fundamental você falar isso, porque as pessoas, às vezes, que estão nos ouvindo, se sentem, né, principalmente as meninas, né, por isso que é foco nelas, né, esse episódio, é justamente para a menina, para a mulher que está nos ouvindo, se inspirar em você, Lorena, e entender que, e aí você pode me corrigir, não precisa de nada para empreender. Você tem que ter uma boa ideia, um bom problema, encontrar uma solução, as coisas vão se organizando. É claro, quanto mais planejado, melhor, é mais fácil ter uma reserva de emergência, é melhor de repente ter alguma coisa ou outra, mas você é a prova viva que dá para construir algo do zero. Então, pedir demissão num dia, no ano seguinte estava fazendo isso e agora 2 anos depois eu estou fazendo outros projetos e está saindo do papel esse aplicativo que com certeza ele vai atender um nicho de mercado que é importantíssimo para a sociedade, então realmente é necessário. E aí você vai estar com a sua empresa. Agora, se você estivesse num posicionamento, eu vou falar muito da imagem executiva, a gente participou de uma trilha de liderança feminina e a gente teve uma aula, Lorena, que falava só da imagem executiva, onde o homem, muitas vezes, ele tem essa imagem executiva, isso já está muito mais desenvolvido nele, e a mulher vem com essa versão consultiva que você falou. Ela é especialista do produto, ela é especialista disso, ela vem para apoiar. Não, a mulher ela também vem para a tomada de decisão, né? Tem muito a ver com a imagem que você cria. Você percebe isso, que às vezes a mulher ela tem mais dificuldade de se posicionar com essa imagem executiva? Quando eu falo imagem é tudo, tá? É o modo de se vestir, é o posicionamento na fala, é o posicionamento numa reunião. Você percebe essa diferença? Sim, há essa diferença. O bom é que eu vejo também que tem mudado, né? Pelo menos as mulheres próximas a mim, na minha microbolha, né? Elas estão mudando, estão entendendo que elas precisam sim ser assim, para não continuarem, a gente não continuar a ser engolidas, né, pelo mercado, e porque a gente também precisa fazer as coisas mudar. Quando você está à frente de uma empresa, não tem outra pessoa ali, sabe? Sou só eu. Então, se eu não tenho esse posicionamento, as coisas não vão acontecer. Então, eu acho que a maioria das mulheres hoje em dia tem essa posição porque por esse mesmo sentimento que eu tenho. Se eu não fizer, não vai acontecer. Não é algo natural delas, né? O homem, quando é gestor, vira diretor, a primeira coisa que ele compra é um terno, né? Vai todo arrumadão e vai. A mulher pode até pensar dessa forma, mas ela vai pensar mais num processo, ela vai pensar mais num trabalho, ela não vai pensar só de como ela se vende. E hoje, nós, infelizmente, precisamos nos vender a todo momento, né? Eu estar aqui é vender minha figura, né? Vender o meu perfil, e a gente precisa entender isso e trabalhar para isso, né? Porque senão a gente não cria uma reputação, a gente não cria um nome, as coisas não rodam. Então, eu acho que as mulheres hoje usam mal as redes, no sentido de a mulher é influenciadora, a mulher ela é um rosto bonito que fala sobre um determinado assunto. Não, eu sou uma empresária, eu sou uma executiva, eu sou dona de um negócio, eu me posiciono desse jeito e eu falo desse jeito. E todas as redes têm que conversar com isso. Então, a gente tem que entender que o poder que a gente tem na mão de um celular, de uma lista de contato, ela tem que ser bem usada em todos os momentos, né? E tem que conversar com o seu perfil em todas as outras plataformas. Isso eu acho que o homem, volta a dizer, toda a parte de munição, de conhecimento que eles acabam tendo um pouco mais do que a gente. Eu acho engraçado porque a mulher estuda mais do que o homem, né? Isso é um absurdo. Mas eles conseguem usar isso melhor do que nós mulheres. É tudo a questão da construção da autoestima, né? Se você constrói a autoestima do homem ou da mulher, não importa o gênero, né? Porque aqui a gente está trazendo a alusão do gênero
só para a gente trazer essa discussão. Mas quando você alimenta, você cria pessoas seguras, com uma boa autoestima, a pessoa vai performar lá na frente. Agora, se durante toda a infância e adolescência você falou para seu adolescente, para sua criança, que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, e colocou um monte de regra e podou base, né, de criatividade, de autoestima, aí obviamente não vai fluir nem nada. Eu gosto muito de ouvir o seu posicionamento, assim, eu estou muito feliz de você estar aqui de verdade. Eu tenho certeza que a sua fala vai influenciar outras mulheres que estão aí em cima do muro, e eu falo por experiência própria, porque o Foca é a nossa empresa, né? É a forma que a gente encontrou de empreender, e é super legal, porque você consegue focar naquilo que está relacionado ao seu propósito, e, cara, o dinheiro vem. Você vai criando, você vai construindo, você vai encontrando soluções. Agora, se a pessoa não está muito associada ao seu propósito, e eu vou falar que essa sua frase, minha alma é feliz quando estou criando, é maravilhosa, ela representa muito o que você é, e já falo para você voltar depois para a gente falar sobre tecnologia e mulher, a gente entrar mais no detalhe sobre carreira na área de engenharia de alimentos, acho que dá para a gente conversar de outros assuntos, mas eu gostaria que agora você já falasse um pouquinho, desse uma mensagem para as pessoas, eu acho que de forma prática, sabe? Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer, ou como você, como mentora, né? Quais são as duas coisas que você acha que é fundamental para as pessoas? E é claro, eu convido você a deixar todas as suas redes sociais, porque se alguém está ouvindo esse episódio e falou, poxa, eu quero uma mentoria com essa mulher que entende de startup, que entende de empreendedorismo, conseguir te achar. Claro. A primeira coisa que eu falo, eu acho que tem muita relação com o propósito que você trouxe, quando eu vou criar um produto ou uma empresa, o que eu vou sanar no meu consumidor cliente, né? Para que eu estou fazendo isso? Qual é a dor? Porque todo mundo quer criar uma empresa parecida com uma outra, porque tem um segmento de mercado, porque a área não tem competitividade. Será que não tem? Se não tem, porque não tem, né? Então, é realmente entrar nesse detalhe, e a primeira coisa que a gente tem que responder hoje, se todo mundo pergunta o que é a Foodtech, eu sei responder. O que é a Horti, eu sei responder, porque a gente criou um propósito para a empresa, a gente criou uma proposta de valor para ela. Então, a primeira coisa, antes de criar um CNPJ, a gente precisa criar uma alma para que as pessoas se identifiquem e queiram comprar. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês quando vocês vão empreender. A segunda é busquem conhecimento. Tem uma frase, eu sempre cito meu pai em todos os lugares que eu vou, porque meu pai fala isso para mim desde pequena. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Então, com conhecimento, a gente sabe que mesmo sem dinheiro dá para fazer em que tempo, em que janela de tempo e contando com quem, enfim, a gente consegue planejar, né? E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim, no LinkedIn eu sou Lorena Coimbra, nas redes sociais, Instagram, o meu pessoal é @loocoimbra, L-O-O Coimbra, e da empresa, das duas empresas é @Foodtech Consultoria, e o Instagram da Horti é _Horti, tá? LinkedIn, Horti e Foodtech Consultoria. Espero ter auxiliado, engajado e impulsionar um pouquinho vocês atrás dos sonhos, do que vocês querem, que vocês acreditam, porque é o que nos faz existir, né? A gente não está nesse mundo a passeio, a gente está aqui por algum motivo, então a gente tem que fazer o que a gente gosta e o que a gente quer, principalmente. Nossa, que maravilhosa, viu, Lorena? Assim, que gratidão que eu tô, assim, nesse momento em ter você aqui. A gente começou falando isso antes de começar a gravar, porque entrei aqui no call. Lorena está no Rio, gente. Estamos em São Paulo. Veja, rede não tem mais geografia, na verdade. A pessoa pode estar do outro lado do mundo. E como eu sou grata de você compartilhar a sua história, o seu propósito, e eu tenho certeza que esse seu pitch, ele vai realmente inspirar outras pessoas. E, gente, de verdade, todas as redes sociais da Lorena vão estar na descrição do episódio, nas nossas publicações. Vocês encontram o Foca no Instagram, @Foca no Trabalho, mas a gente também está lá no LinkedIn, tá no Facebook, vocês conseguem achar. Vou deixar tudo escrito bonitinho aí para vocês não perderem esse contato, porque como a Lorena falou nesse episódio, empreendedor, que é bom empreendedor, não perde contato, viu, gente? Então, por favor, peguem os links e aproveitem
procurem. E se vocês quiserem me procurar, né, onde que eu tô? Onde vocês me acham? Eu tô no Instagram também como Ale Falsarella e lá no LinkedIn Alessandra Falsarella. Lá no Instagram também crio um conteúdo para ajudar vocês a encontrarem um trabalho que vocês gostem. Então tem vídeo, tem conteúdo de post e lá tô para ajudar vocês. Então podem ficar à vontade de me procurar. Onde que o povo te acha, Bru? O pessoal me acha aí no LinkedIn como Bruna Santana Garcia, ou então no Instagram. Lá eu também crio diversos conteúdos sobre carreira, @bruna.garcia. Fiquem à vontade. Não, e eu vou sempre fazer esse comentário, Lorena, porque Bruna foi atriz durante muitos anos e os stories dela são impagáveis. Eu morro de inveja, porque ela é maravilhosa. E depois eu convido você que está ouvindo também, mandar a sua pergunta, a sua sugestão de pauta e compartilhar esse podcast com as pessoas que você conhece. A gente quer aqui aumentar a nossa podosfera. Tem muita gente que não conhece de podcast, que ainda nunca ouviu falar. Então compartilha com essa pessoa. Fala, nossa, você já conheceu um podcast? Ouvi um podcast super bacana. E esse episódio especialmente compartilhe com todas as mulheres aí que você conhece. Lorena, muito obrigada de novo. Tô super feliz de você estar aqui. Até o próximo episódio, então. Tchau. Por nada. Tchau, tchau.